Bom dia, estamos chegando. Você chega aí, vamos encostando, vamos ter um bate-papo sobre este mundo hoje que a gente tem aí tão cheio de desafios, que é o que a gente tem hoje em dia para os nossos pensamentos e a nossa mente. É um mundo de desafios hoje em dia, porque a demanda é alta de atendimento, de pessoas querendo nossa atenção, na verdade. Essa live aqui a gente vai falar sobre essa situação. A gente vai conseguir, eu vou te passar uma ferramenta, uma maneira que você consegue colocar um centro no meio de tudo isso e fazer uma gestão dos teus pensamentos, nos momentos, no dia a dia, como que a gente consegue tirar o nosso pensamento de todo esse emaranhado de mundo que a gente vive confuso hoje em dia. Hoje em dia a gente está num mundo aí cheio de ambientes tóxicos, de desinformação, um mundo onde as demandas são altas, são bastante altas em todos os sentidos, no trabalho, família, amigos, todos querem a nossa atenção, trazendo pressão, né? Uma tecnologia hoje desgovernada, uma tecnologia hoje é assim descontrolada, né? Tudo é em excesso, tudo é muito. E aí se a pessoa não tem uma gestão dos pensamentos dela, de como ela vai se conduzir no meio de tudo isso, acaba trazendo cansaço, falta de foco, confusão. Tudo isso que acaba retornando para muitas pessoas. Infelizmente é a maneira que muitos têm vivido por aí, não é verdade? Um bom dia para todos que estão chegando, para vocês aí. Um dia transformador, um final de semana abençoado para todos nós, né? Tá tomando seu café aí? Já tomou café? Quem tá tomando café aí? Quem já tomou? Diz aí. Então a gente consegue, nesse sentido, através dessas ferramentas, trazer uma melhor gestão para o nosso dia a dia, para uma melhor produtividade, na verdade. Isso é importante para a gente. Eu não sei como você tem conseguido caminhar no teu dia a dia, como tem sido as demandas, como eu coloquei ali no Stories, ali tem muita gente que tem sido influenciada pela mídia tóxica hoje que a gente enfrenta. Hoje a gente enfrenta uma mídia bastante tóxica no sentido de notícias que às vezes trazem sentimentos que não são legais pra gente, notícias que não são boas. Essas mídias tóxicas que a gente vive hoje em dia envolto a elas, acaba trazendo um cansaço, acaba trazendo uma indisposição mental muitas vezes para nós, porque coloca nas pessoas muita desesperança, na verdade. Então essa situação tem trazido muita dificuldade para as pessoas, a demanda excessiva de todo mundo precisando de um auxílio, de uma ajuda, e você está sempre ali se dispondo para isso. Você está sempre ali se dispondo para ajudar, e isso é algo que traz cansaço mental, traz cansaço físico. Esses cansaços mentais e físicos trazem sintomas com feridas, com machucados, com inflamações no corpo, na parte física. Então são todas situações que realmente não ajudam muito a gente, né? Eu não sei vocês, mas na grande maioria que a gente olha, sempre há esses sintomas nas pessoas, né? A cultura da superprodutividade que a gente vive hoje em dia, essa cultura de sempre estar buscando o sucesso a todo custo, colocando às vezes a nossa saúde mental para trás e sempre ali naquela busca incessante e descontrolada, sem gestão. É isso que não pode acontecer. Essa falta de gestão tem atrapalhado muitas pessoas de fazer uma gestão correta para poder fazer essa velocidade toda. As pessoas hoje em dia não colocam gestão dos seus pensamentos. Dos nossos pensamentos, eles precisam disso. Tipo, imagina quando você vai pegar uma estrada. Se tu vai pegar uma estrada, você pega o teu carro e vai seguir em viagem. O carro que você vai seguir com ele, você normalmente, antes de botar essa pressão nele na estrada, tu vai fazer o quê? Vai medir o óleo, você vai olhar a água, vai olhar como está o carro em si, para poder colocar essa pressão nele toda. Como está o nível de água, porque na hora que ele estiver na pressão, a manutenção que você fez é o que vai manter ele constante e não trazer danos para o motor. Quando você faz essa gestão. E assim é com a vida da gente. Muitas pessoas têm colocado pressão na sua vida aí, têm, em busca do sucesso, dessa cultura de superprodutividade, as pessoas têm colocado pressão na sua vida, ido com toda a pressão e muitas vezes trazendo cansaço para sua mente, trazendo cansaço físico. Esse cansaço mental traz prejuízos para a vida física da pessoa, para a vida emocional. E por quê? Porque ela não para fazer uma gestão do pensamento, uma gestão da sua mente, para enfrentar esses desafios aí, para enfrentar essas demandas altas que tem hoje em dia, nesse mundo descontrolado que a gente tem vivido, né? A gente não pode, né?
Não pode correr assim. Eu digo que uma pessoa que ela não tem a gestão dos seus sentimentos, ela está colocando a vida dela debaixo de uma pressão muito alta, sem estar tendo um controle suficiente para isso. A gestão dos pensamentos, ela é como, por exemplo, você tem um carro. Um carro, se você colocar ele para andar e pegar uma estrada para viajar, antes de você fazer isso, você tem que ver se o carro está bem de óleo, você tem que ver se o carro está bem de água, se tem água suficiente no motor, para poder, quando ele entrar em pressão, aquele motor não superaquecer. Aquele motor não superaquecer e trazer prejuízo para o motor do carro, não é verdade? Assim é com a vida da gente. Tem pessoas que elas colocam pressão na sua vida, vão em busca do sucesso a todo custo, mas não fazem nenhuma manutenção. Não faz nenhuma manutenção dos seus pensamentos, não faz uma higiene mental para poder conseguir ter uma melhor desenvoltura, um melhor desempenho, sem trazer prejuízo para a sua vida física e para aqueles que estão à sua volta, que é o mais importante. Porque muitas vezes perdemos o controle das coisas e os que estão à nossa volta são prejudicados junto com a gente. Então essa gestão é importante por isso. Porque como em um carro, para a gente colocar pressão nele, fazemos manutenção e verificamos tudo como está, assim tem que ser conosco. Para conseguir enfrentar essas demandas deste mundo confuso que a gente vive hoje, tem que ter essa manutenção para a nossa vida. Certo? A tecnologia ela está sem freio e sem controle. Quem não tiver uma gestão de como usar isso, de como se relacionar com isso tudo, vai acabar trazendo prejuízos para o seu desempenho. Vai acabar trazendo prejuízos, e é o que tem acontecido com muita gente. É o que tem acontecido com a maioria do pessoal por aí. Esse mundo que a gente vive, existe uma falta de inteligência emocional hoje em dia. Essa falta de inteligência emocional tem trazido prejuízo para as pessoas. Tem trazido muito prejuízo, as pessoas não têm conseguido desenvolver a sua vida, não têm conseguido colocar uma... Obrigado pela resposta. As pessoas... Pois é, então. E esse mundo as pessoas não têm conseguido desenvolver uma verdadeira maneira de como se conduzir diante de tudo isso. Por isso que tem pessoas brigando, pessoas se matando, pessoas que não têm controle dos seus sentimentos devido à falta de educação emocional. A pessoa não tem educação emocional. Esse é o problema do Brasil. O Brasil, a gente tem esse problema. Infelizmente, há muito tempo atrás, no passado, eu já estou chegando perto dos 50, então eu sei o que eu estou falando, né? Antigamente, havia problemas no Brasil, sempre houve problemas no Brasil de economia, sempre houve problemas no Brasil político, sempre houve problemas no Brasil em todos os sentidos. Mas, durante um bom tempo, as pessoas diziam, esse país precisa de Deus, esse país precisa de Jesus, esse país precisa do Evangelho, não é verdade? Não sempre foi falado isso? Eu escutei toda a minha vida isso. Esse país precisa do Evangelho, esse país precisa de Jesus. Só que hoje, o que é que a gente vê no Brasil? A maioria esmagadora da população é cristã evangélica. A maioria esmagadora do Brasil, ela é cristã evangélica. Só que, olhando para isso, eu vejo o quê? Que não é só o Evangelho a solução. A gente precisa do Evangelho, com certeza, as pessoas precisam entender o temor de Deus e se voltar para Ele, mas elas precisam também de duas coisas mais, que eu vi que é o que falta nesse país. É a gestão financeira e a gestão emocional. Educação financeira e educação emocional. Infelizmente o Brasil sofre hoje por isso, porque não existe educação financeira no nosso país, nunca existe um incentivo de educação financeira e educação emocional, para as pessoas saberem como lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E esse tem sido o prejuízo desse país até hoje. Muitas pessoas cheias da palavra de Deus, mas que não sabem cuidar do seu dinheiro e das suas emoções. E aí o que acontece? Estamos onde estamos hoje. Tudo desgovernado, descontrolado. Claro que muita gente está sentando a sua mente, igual a gente está fazendo aqui. Muita gente está colocando foco na sua vida para poder tomar um rumo. Graças a Deus por isso. E eu acredito que isso é o que vai fazer esse país se levantar. Todos colocarem a mão na consciência e falar, espera aí, está faltando algo. Não é só a palavra de Deus, não é só o Evangelho. Eu preciso também aprender a me conhecer, aprender a conhecer os recursos que vêm nas minhas mãos. Eu preciso aprender como lidar com isso. E é o que tem faltado nesse Brasil para ele seguir adiante, é isso. Pessoas que saibam administrar suas riquezas e administrar suas emoções, além de ter Deus no coração e a sua palavra. E isso aí, a gente vai hoje aqui colocar um pouco de direção nesse rumo aí, de ter um pouco de educação, de pensamentos primeiramente. Porque os nossos sentimentos, eles começam nos nossos pensamentos. Eu penso aquilo que eu penso, eu sinto e eu coloco em comportamento. Penso, eu sinto e isso vem uma emoção e eu coloco isso em comportamento.
E assim, como que a gente faz isso no meio, então, de tantos desafios que a gente tem? Como que a gente consegue colocar um pouco de centro na nossa vida, colocar um pouco de foco na nossa mente para conseguirmos ter direção nas coisas? Como que a gente faz isso? Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ter uma mente mais centrada no sentido de entender algumas coisas. Eu quero te colocar aqui primeiro uma situação. Você precisa entender que nós temos alguns níveis de consciência. Alguns níveis de consciência em nossas vidas. Esses níveis de consciência são o que nos levam para... Os níveis de consciência são os que nos levam à maneira que a gente vai viver. Quanto mais profundo o teu nível de consciência, melhor tu tem uma consciência do mundo que você vive. Isso é importante as pessoas entenderem. Muitas pessoas vivem somente naquele nível de consciência mais raso, que são os níveis... Quando você vive somente no nível mais raso de pensamento, são pessoas que vivem só na mente, só nos pensamentos. Pessoas que são guiadas somente por aquilo que está aqui no momento. Ela não tem gestão do seu pensamento. Ela só vive conforme a demanda das coisas. Ela vive somente na busca incessante das coisas, pensando o tempo inteiro. Vai deitar na cama e está pensando. Ou seja, uma pessoa que o nível de frequência dela, de consciência, é somente mental. Ela só tem o cérebro funcionando. Só os pensamentos que tomam conta do dia a dia dela. Esse nível de consciência, ele tem a ver com o nosso sistema nervoso também. No nosso sistema nervoso nós temos o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é esse que é o responsável pela luta, pela fuga. É esse que é o responsável de a gente estar sempre alerta. É o sistema que nos coloca sempre alerta para as coisas. Mas a pessoa que vive só nessa direção, sempre alerta, sempre querendo fazer, sempre buscar, ela não tem equilíbrio, porque o sistema simpático, que é o sempre alerta, e o parasimpático, que é o descanso. São sistemas que trabalham no nosso corpo, que é o momento do descanso, do relaxamento, da reflexão, de contemplar as coisas. E esse momento de a gente ativar o nosso sistema parasimpático, que ele acontece naturalmente no nosso corpo, a gente tem que dar vazão para ele tomar a direção também. E muitas pessoas, aí é onde elas não conseguem gestão disso. Elas deixam somente, estão sempre alertas, vão deitar, estão alertas, não conseguem relaxar, não conseguem parar, respirar, pensar, refletir. E é isso que temos que fazer para ter gestão dos nossos pensamentos. Primeira coisa, o teu pensamento ele sempre vai fugir. Aqui é onde eu vou colocar agora já a primeira ferramenta. O teu pensamento ele sempre vai fugir para quatro direções. O seu pensamento ele sempre vai para 4 direções. Ele sempre vai ir ou para o futuro, o teu pensamento sempre vai estar lá no futuro, você vai estar sempre pensando em alguma coisa no futuro, ou aonde você está, o seu pensamento, ele vai sempre estar no passado, ou ele sempre vai estar nos outros, ou vai estar em você, em situações que diz respeito a você, no teu ego, no teu eu. Então o pensamento, ele sempre vai estar nessas direções. E as pessoas que não têm esse controle, que não têm essa gestão, o pensamento dela está em algum desses lugares. Sabe aquela pessoa que ela vai deitar ou ela vai sentar para descansar, ela está pensando na conta que ela tem que pagar, ela está pensando no que ela tem que fazer para poder entregar aquele material, para entregar aquele trabalho amanhã, para poder fazer tal situação. A pessoa, ou então ela está preocupada, pensando no outro, no amigo que falou algo para ela, e ela está pensando, poxa, como é que ele está lidando com aquela situação? E a pessoa fica ali, os seus pensamentos estão sempre nessas direções. Porque o pensamento ele sempre vai ir nessas direções. Ou vai para o futuro, ou vai para o passado, ou para os outros, ou para você. E como que eu tenho que lidar então diante de tudo isso? Todo mundo quer a nossa atenção hoje em dia. Tu está dando minha atenção para mim aqui agora. Isso aí é algo que é algo muito valioso, porque ninguém está parando para dar atenção. Porque a disputa pela atenção das pessoas hoje em dia, ela é algo que não tem freio. Então, a atenção da gente ela sempre vai estar voltada para alguém. Então, se você consegue parar e tirar a tua atenção de todas essas coisas, você vai dar um descanso para sua mente e vai entrar o quê? No teu sistema nervoso parasimpático. Você vai abaixar a frequência da consciência. Lembra que eu falei? A frequência mais rasa, só de pensamentos, e agora eu estou numa frequência mais de controle. Essa é a frequência de controle, é onde eu vou fazer gestão, parar e entender. Eu mando nos meus pensamentos. Eu mando nos meus pensamentos. Se você é cristão, você sabe que existe. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo está ligado ao nosso cérebro. O cérebro está ligado ao corpo. Então eu tenho que usar os meus pensamentos. Eu
com minha alma, espírito, alma e corpo. Eu com minha alma, eu, ser humano, Edson Lucas, assumo o controle dos meus pensamentos. E as pessoas têm vivido ao contrário. Os seus pensamentos têm assumido o controle das suas vidas. Entendeu? As pessoas têm vivido assim. Os seus pensamentos é que assumem o controle da sua vida. Eu sei que tem um caso aí de um rapaz que foi recente agora essa semana, eu acho que ontem capturaram ele, um cara que fez algo, assim, uma barbaridade com um jovem lá, que é algo que a gente, de pensar, a gente já começa a raciocinar assim, cara, como que um ser humano chega num ponto desse? Isso é uma pessoa que a mente dela, o cérebro dela que tomou conta da situação, ela não se governa, é o cérebro, os seus pensamentos que tomam as atitudes. E muitas pessoas com ideologias loucas nos seus pensamentos têm se guiado por elas sem nem medir a consequência das coisas, sem nem refletir, somente são guiadas pela emoção, pelo sistema simpático, aquela coisa de vai pra cima. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Respirar e assumir o controle. Quando a gente faz isso, a gente desliga desses pensamentos do futuro, do passado, dos outros e concentramos em nós no sentido de respirar fundo e concentrar no momento presente. Isso é você viver na presença, viver o momento presente. Isso é chamado de uma técnica de mindfulness. Quando você exercita o mindfulness. Mindfulness é uma técnica onde você exerce presença no lugar onde você está. Quando eu estiver indo para algum lugar, quando eu estiver, vamos supor, eu vou em uma reunião, ou estou em casa, em família. Se você senta com as pessoas na sua mesa, você tem que viver aquele momento. E hoje em dia as pessoas têm feito o quê? Elas têm entrado em situações onde cada um senta numa cadeira e cada um pega o seu celular e vai viver outros momentos. Ou seja, seus pensamentos estão no futuro, no passado, nos outros, menos onde tem que estar, que é no presente, que é onde você está no momento. No dia a dia, então, a gente vai seguir fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia. Só que tem momentos que a gente parar, a gente tem que respirar fundo e fazer essa técnica. Respira, descansa, fecha os olhos, começa a se ver onde você está no presente, no momento. Começa a prestar atenção nas coisas que estão à sua volta, ali no momento. Desligar, o teu pensamento vai querer ir lá em alguma coisa, lá no futuro. Teu pensamento vai querer ir em algum lugar, teu pensamento vai querer distrair. Aí você respira e calma, e senta e relaxa de novo. E aí você se coloca de novo no presente. Não deixa os teus pensamentos fugirem. Se concentra. Esse é um exercício mental. É você conseguir parar no teu dia a dia, na correria do dia a dia, parar e sentar, respirar e você assumir o controle dos seus pensamentos. Entender que você é quem controla aquilo que você vai pensar. Não é os teus pensamentos que fogem e pensam mil coisas ao mesmo tempo. É você que pensa o que você quer pensar. A partir desse momento, você começa a usar o teu cérebro, os teus pensamentos. Não são os teus pensamentos que usam você. Entendeu? E é isso que as pessoas precisam refletir e conseguir entender. As pessoas precisam usar o seu cérebro, não o seu cérebro usar você, que é o que tem acontecido na grande maioria, que tem a ver com os 3 níveis de consciência que eu falei. O mais raso, consciência que é a linha de frequência do sistema simpático parasimpático. Esse sistema que a gente tem é que a gente precisa, muitas vezes no dia a dia, não ficar só alerta o tempo inteiro nas coisas, é parar um pouco, respirar, refletir e se concentrar no presente. Então, tudo que você for fazer, faça presente naquilo que você está fazendo. Você vai tomar um banho, se concentra no momento do teu banho, se concentra naquilo que você está fazendo ali. Não deixa o teu pensamento ir para o futuro, não deixa o teu pensamento ir para os outros, não deixa o teu pensamento ir lá para o passado. Se concentra no presente. Se concentra ali na presença que você está naquele momento, na água, no sabonete, no cheiro, sente o cheiro. Viva as coisas intensamente, visual, auditivo e sinestésico. Viva as coisas realmente sentindo as coisas. E as pessoas têm perdido isso, as pessoas estão sem sentimentos. Quando for passear na praia, desliga de tudo. A pessoa vai passear e está lá com o celular, andando, procurando vídeo, vendo coisas andando na praia. Ela não consegue parar, ouvir o barulho da onda, não consegue olhar, ver os pássaros voando no mar, não consegue sentir a areia tocando seus pés na praia. Isso é que as pessoas precisam resgatar de novo para conseguir ser dona dos seus pensamentos, ser dona do seu cérebro, não deixar o seu cérebro ser dono de você. Então, corpo, alma e espírito. Nós assumimos o controle do nosso corpo, não é o nosso corpo que assume o nosso controle. E essa então é uma ferramenta poderosa, bem eficaz para poder a gente conseguir ter esse desempenho diante desse mundo que a gente falou aqui, tão cheio de tecnologias descontroladas, ambientes tóxicos,
cheio de demandas excessivas para a nossa vida. Todo mundo quer a nossa atenção, todo mundo precisa de algo da gente, e tudo isso trazendo pressão e falta de foco. Mas colocando essa ferramenta em prática, colocando essa ferramenta em prática no teu dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Você não pode fazer de manhã, de tarde, de noite, para dar uma pausa. Mas nos teus afazeres no dia a dia, quando estiver tomando café, foca no que você está fazendo. For almoçar, foca no que você está fazendo. Está caminhando no carro, foca no que você está vendo na rua, nas pessoas, foca nas coisas que diz respeito à natureza. Tudo que diz respeito à natureza, ao natural, é algo que Deus deixou para nós. E a gente tem que focar os nossos olhos nisso. Fazendo assim, a gente vai fazer uma higiene mental, entendeu? Essa higiene mental é que é necessária para o nosso dia a dia. Você está focado em fazer essa higiene mental, focar nas coisas naturais, no que é natural, no que que realmente a gente vê uma criança caminhando, focar nas coisas naturais. Isso traz uma higiene mental no meio desse mundo moderno que a gente vive hoje em dia. Então, fazendo assim, a gente vai conseguir ter realmente uma boa desenvoltura aí no nosso desempenho no meio desse turbilhão, deste mundo a mil moderno que a gente vive. Pós-moderno, né? Que estamos vivendo na pós-modernidade. E isso requer muita gestão emocional para a nossa vida. Diz aí se faz sentido o que você escutou até aqui. Você tem alguma pergunta? Tem algo que você quer acrescentar? Fazendo isso aí, já é um bom passo para conseguir começar a ter uma gestão. E aí hoje eu trabalho como terapeuta e eu trabalho com esse método de terapia de alta performance, que ajuda as pessoas a terem menos insegurança, elas terem menos procrastinação. Muitas vezes a pessoa quer fazer algo, mas não consegue desenvolver aquilo, e ela vai adquirir mais confiança e com isso ter mais resultados. Esse método, eu efetuo uma sessão onde a gente vai fazer um diagnóstico das 10 travas mentais. Existem em todas as pessoas 10 travas mentais, que elas são as travas que impedem da pessoa ter essa vida mais sem procrastinação, sem insegurança, sem falta de confiança. A pessoa tem falta de confiança porque ela tem travas mentais que atrapalham ela a se conduzir. Tudo isso que a gente falou no vídeo aqui. As travas mentais atrapalham essas pessoas de se conduzirem, de seguirem adiante. E isso que traz essa dificuldade das pessoas se encontrarem e saberem como viver no dia a dia. E essas travas mentais, eu fazendo essa sessão de travas, a gente vai descobrir qual que está em cada pessoa, qual que está em você mais alta. Porque todos, às vezes tem um pouco, mas são travas, elas são baixas, não interferem no dia a dia. Mas tem algumas travas que às vezes estão altas. E a gente vai encontrar essas travas que estão altas, que normalmente são a causa de a pessoa não estar conseguindo desenvolver como ela conseguiria desenvolver, através dessas travas, entendeu? E aí, nesse momento aí, é que a pessoa consegue identificar essas travas. Então, a primeira coisa, a gente reconhece que precisa tirar essas travas. A segunda coisa, a gente identifica essas travas, vai identificar elas. E a terceira, a gente vai fazer o quê? Criar situações e hábitos e técnicas que vão fazer baixar essa trava. Técnicas para poder fazer essa trava baixar e a pessoa conseguir mais segurança naquilo que ela quer fazer, conseguir vencer a procrastinação, que é aquela coisa de ficar enrolando o que ela precisa fazer, de ficar enrolando ali, aí a pessoa vai conseguir então vencer quando a gente criar esses hábitos através dessas técnicas que a gente usa para baixar essas travas nas pessoas. E com isso a pessoa consegue ter o desempenho de alta performance, que é o que todos precisam para vencer esse mundo aí que a gente está falando, cheio de desafio, né? Que bota desafio nesse mundão aí, mas não é de hoje, viu? Não é de hoje, não é algo que é algo recente, não é algo que é de agora, é algo que nos Brasis aí, no Brasil antigo, já sempre foi assim. São as pessoas que precisam mudar isso aqui, entender, compreender como elas administram suas riquezas, que são pessoas também. Dinheiro é riqueza, as pessoas são riquezas, tudo isso são riquezas. Então essas pessoas precisam saber como administrar a riqueza que são colocadas na vida delas. Muito bem, que maravilha que foi. Obrigado pela sua companhia, me ajudar aqui a fazer essa live. E aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma questão aí? Quer colocar algum ponto de vista? A gente desenvolver essa conversa mais? Ou já deu para clarear alguma coisa até aqui? Às vezes é difícil mesmo, Lucas. É difícil, mas é igual eu falei. Se você consegue sempre fazer uma gestão de parar, respirar no teu dia a dia e focar nas coisas, administrar aquilo ali, você consegue. E mais uma, lembra do carro que eu falei no começo? Muitas vezes a gente é como esse carro. Você pega um carro e vai viajar com ele. Se você for sem olhar o óleo, sem olhar a água dele,
No meio do caminho, ele vai aquecer e vai acontecer o quê? Ele vai trazer problema, prejuízo para o motor, vai trazer prejuízo para a tua viagem. E a vida da gente é a mesma coisa. Se a gente só colocar pressão, pressão, pressão e não fazer essas pausas, não fazer essa reflexão, respirar, adquirir a gestão dos pensamentos, você, na sua alma, assume o controle dos seus pensamentos, a gestão dos seus pensamentos, daquilo que você está pensando, como a gente falou, você vai acontecer isso aí. Você vai trazer pressão e o teu corpo vai sentir, a sua mente vai sentir, vai faltar foco, vai vir cansaço, entendeu? E aí é isso aí. Se conseguir fazer isso, fica mais fácil. Fica mais fácil. Sempre essa higiene mental é importante fazer no nosso dia a dia, né? Beleza, meu povo? Obrigado por vocês terem vindo. A gente já tem aí 40 minutos de live. Isso. Exatamente. O cansaço mental muitas vezes é pela demanda alta de estar sempre com o pensamento a 1000 por hora, entendeu? E não fazer essa gestão. Parabéns, que legal que tu teve essa reflexão. Aí começa a colocar essa ferramenta que eu te falei em prática, entendeu? Começa a parar e tu assumir a gestão dos teus pensamentos. Né? É errado pensar? Não, você vai estar sempre pensando. O pensamento acelerado não é o nosso inimigo. É legal, é importante, principalmente no mundo de hoje. Quem vive parado, pacato na zona de conforto, a pessoa não vai alcançar as coisas. Então é importante ter um pensamento acelerado, mas é importante também a gente fazer a gestão dele. É igual a gente tem um carro, eu tenho um carro potente, é bom ter um carro potente, mas eu tenho que saber como usar ele. Eu tenho que saber que ele tem que ser feito as manutenções para não trazer prejuízo para ele. Mas legal, isso aí. Que bom que tu conseguiu pegar essa reflexão. Vai acompanhando o canal, vai seguindo aí as dicas que eu vou colocando, as reflexões que eu vou trazendo nos vídeos. Vou fazer mais lives aí, mais pra frente agora eu vou colocar mais outra live sobre outros temas. E a gente vai conversando.